Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir, caminhos para a liderança. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre decodifique os sinais. Vem comigo, vamos caminhar. Esse podcast está sendo gravado em homenagem a Marília de Botucatu, que mandou uma mensagem pra gente, falando que ela gostou muito do episódio com o tema A Importância da Comunicação Clara na Liderança. E ela disse que está trabalhando essa clareza na comunicação dela. Que bom, parabéns, Marília, conte comigo para esse processo. E ela pede se a gente pode trazer algumas técnicas aqui sobre comunicação não verbal e como elas podem impactar na liderança. Então, hoje, Marília de Botucatu, São Paulo, esse podcast é inspirado na tua mensagem. Muito obrigada. E se você está ouvindo esse podcast, nunca mandou uma mensagem para a gente no WhatsApp, por favor, colabora com o nosso trabalho. Seu feedback é super importante. Se você não tiver uma sugestão para nos dar, mas que você envie uma mensagem nos contando o que você está achando desse podcast. Enfim, manda, porque aquece tanto meu coração. Eu fico tão feliz quando eu recebo as mensagens de vocês, sabe? Porque aí eu tenho a percepção real de que eu estou conseguindo tocar as pessoas, chegar nas pessoas. Então, por favor, envie a sua mensagem, mesmo que seja só para agradecer, ou para dar um feedback, ou para sugerir, tá bom? Feedback de desenvolvimento, fica à vontade. Manda pro nosso WhatsApp, anota aí, já salva, para toda vez que você ouvir o podcast semanal, você mandar uma mensagem. DDD 22 99 222 1003, tá? Vai ser uma honra. Eu mando um áudio exatamente para você reconhecer minha voz e saber que sou eu que estou respondendo a sua mensagem. Muito bem, então agora chegou o momento de você pegar aí a sua garrafa de água, sua caneca de café, para a gente poder bater esse dedo de prosa e falar dessa comunicação não verbal, que para mim, Marília, vai ser um baita de um desafio estar falando sobre isso. Foi bom, muito bom você ter trazido. Eu gosto de desafios, para a gente poder entender um pouco mais, porque ela faz parte da nossa vida. Eu acho muito difícil a gente trabalhar com alguém que não se expressa dessa forma não verbal, E o que é essa forma não verbal? Ela inclui os gestos, as expressões faciais, que é por isso que a gente fica com ruga depois, sabe? Você fica muito fazendo sempre a mesma expressão facial. Deixa eu te contar uma coisa. Vai gerar uma ruguinha aí. Então, presta atenção nas suas expressões faciais, A sua postura, quando você fala, o contato visual, o seu tom de voz, também é uma forma da comunicação não verbal. E quando você dá aquela reticências, que você fala e dá aquele espaço, aquela pausa, isso também é uma forma de comunicação não verbal. E aí, a gente falar sobre a importância disso, o impacto disso. E eu estava pensando sobre esse assunto quando a Marília trouxe essa ideia aí para a gente poder conversar, que eu acho que é muito importante a gente, de alguma forma, mesmo que a gente use essas expressões, essa comunicação não verbal, a gente entender que o outro pode entender de forma diferente do que a gente quer passar. Exatamente porque cada um tem uma história de vida. Eu falo que cada um tem um óculos, E aí, através desse óculos, que cada um lê, entende, enxerga e traduz a comunicação. Então, muitas vezes uma expressão sua que para você caracteriza algo,
para aquela pessoa que está te vendo, pode dizer uma outra coisa pela história de vida dela. Então, resumindo a história, né, se eu fosse terminar o podcast agora, eu falaria o seguinte: é importante a gente expressar verbalmente, tá? A gente se expressar verbalmente. Porque quando a gente se expressa verbalmente, na nossa essência, com a nossa verdade, a gente evita os ruídos. Então, na comunicação não verbal, na comunicação verbal já tem os ruídos, porque as pessoas têm uma extrema dificuldade de serem claros, de serem assertivos, e mesmo assim serem educados, serem respeitosos, serem amorosos. Então, a gente já traz um monte de ruído, porque, na verdade, é uma competência, a comunicação, que a gente não aprendeu isso ao longo da vida. A galera da minha geração, se sabe, como eu sei, foi porque eu passei por um câncer de tireoide e resolvi olhar mais para a minha comunicação. Ou a pessoa percebe, né, que ela está tendo um monte de problema com a comunicação dela. Então, qual é a parte que cabe a ela? Claro que tem uma parte que pode ser do outro, mas qual é a sua parte que você precisa treinar, que você precisa aprender, que você precisa olhar, desenvolver? Senão, você não vai ter os melhores relacionamentos, você vai ter sempre problemas interpessoais, você não vai conseguir crescer na sua carreira, porque muitas vezes, tecnicamente, você é um excelente profissional, mas quando se fala de comunicação, isso é uma trava na sua vida. E aí a empresa nunca vai te dar a chance de você ir para um próximo estágio ou para uma próxima fase, um próximo cargo, porque ela vê que essa competência é primordial e você não desenvolve. Então, desenvolver a competência da comunicação, ela é muito importante. Então, eu estava dizendo o seguinte, né? Que a gente precisa, mesmo com a nossa comunicação não verbal, a nossa comunicação gestual, vamos colocar assim, né? Porque também não tem como a gente ficar, né? Tipo uma múmia e não ter nenhuma expressão, né? Isso é impossível. A gente está vivo, a gente está sentindo as coisas, né? Tem sangue correndo aqui dentro da gente. Então, essa questão dos gestos, isso é uma coisa natural. O que a gente precisa fazer aí é trabalhar e ter mais consciência desses gestos que a gente tem. Por que a gente tem? O que nos leva a ter esses gestos? Se esses gestos estão colaborando para a nossa ascensão ou não. Porque se não estiverem colaborando para o nosso crescimento, a gente precisa olhar. Porque não está dando certo. E ficar apostando nisso vai ser, né, ir para o buraco. Então, é importante a gente ter essa consciência. Junto disso, também aproveitar, né, para estudar o gestual das outras pessoas, para prestar atenção de fato, estar presente, né? Falo muito sobre isso quando eu falo sobre comunicação. Estar no momento presente. A comunicação acontece no momento presente. Então, se você está ali presente de corpo, alma, espírito, você vai perceber e vai entender muitas questões ali que muitas vezes não são comunicadas verbalmente. Aquela pessoa não consegue expressar verbalmente, mas ela consegue expressar de outras formas. Se você está ali realmente presente, você consegue perceber e ajudá-la a ir para esse lugar dessa comunicação que ela não consegue expressar por algum motivo, tá? Então, temos que olhar porque essa expressão não verbal do líder pode trazer impactos negativos ou positivos. Vai depender de como esse líder está desenvolvendo a comunicação dele de uma forma geral, sabe? E aí eu volto a pontuar. Precisa, sim, aprender a expressar de forma verbal. Eu acho que aí, eu entendo, né, que aí a gente tem um grande aprendizado, né? Que primeiro é o líder ter a coragem de expor verbalmente o que está acontecendo, o que está sentindo, trazendo exemplos. Isso de uma forma geral, tá? Para a vida, não é só para a empresa, não. Não é só na empresa, não é só na questão profissional. É de uma forma geral. Eu não quero que você tenha uma doença para depois você olhar para sua comunicação. Vamos olhar para sua comunicação agora, enquanto dá tempo de treinar. Vamos evitar que as doenças venham, porque a gente não está trabalhando as nossas emoções junto com a comunicação.
E aí, falar, expressar é muito importante, né? O que acontece com essas questões, né, da comunicação não verbal? Ela pode transmitir confiança, abertura, dominância, insegurança. Ela pode revelar emoções que você não consegue falar. Ela pode influenciar a percepção das outras pessoas. Enfim, a postura com a qual você está nessa comunicação não verbal, né, pode transmitir a confiança, interesse ou desinteresse. Tudo depende. E aí, esse depender, para mim, está muito ligado ao quanto você vem desenvolvendo a sua comunicação de uma forma geral, tá? Então, pode ajudar e pode piorar muito. Vai depender muito do teu desenvolvimento enquanto líder, da tua comunicação, da sua forma de expressão. E também entender que quando alguém tem uma expressão não verbal e você não consegue decodificar isso, né, para você perguntar. Me fala aí o que esse olho arregalado quer dizer. Me fala aí o que essa cara de assustada quer me dizer. Me diz aí por que eu achei que você ficou um pouco inseguro quando eu te fiz esse pedido. Me diz aí por que você levou o seu tom de voz, não entendi, tá acontecendo alguma coisa. Me explica aí porque quando você começou a falar sobre algo, você deu um espaço longo, respirou profundamente, e aí pensou no que ia falar. Sabe, a gente precisa também aprender a perguntar quando a gente não está entendendo. Até para ter certeza, né, se tá congruente. E aí uma coisa importante, tá? Porque muitas vezes a gente falha nisso. A gente faz uma cara de uma coisa, aí quando alguém pergunta, a gente desconversa, não fala a verdade. A gente precisa prestar atenção nisso, porque isso é falta de congruência. Então, por que quando você faz uma cara, sei lá, de apavorado, alguém te pergunta, nossa, tá parecendo apavorada, o que tá acontecendo? Não, tá tudo tranquilo, tô muito bem, essa é uma percepção só sua, imagina. Então a gente tem que aprender a falar a verdade também, porque muitas vezes a gente não quer ir para esse lugar da vulnerabilidade. Quer dizer, nossa, fiquei assustada com o teu convite, hein? Será que eu dou conta de fazer isso? Né? Não me vejo capaz, não me vejo fazendo isso, me ajuda a ir para esse lugar. Então a gente tem que aproveitar a nossa humanidade, entender que nós somos vulneráveis e que a gente não está pronto para tudo a todo momento, mas que a gente pode construir isso, né, ao longo do processo. E é importante o líder ter essa percepção, o líder abrir essa conversa, sabe, fluida, clara, serena, amorosa, onde a pessoa se sinta à vontade para explicar o que está acontecendo. Isso é muito importante. E a importância do contato visual, né? Na minha imersão de comunicação, eu falo muito sobre a importância do contato visual. A gente treina o contato visual, que é algo que as pessoas, né, têm perdido ao longo da vida, porque é tanta pressa que as pessoas não param para olhar uma para as outras. Elas não param para estabelecer essa conexão que é importante para qualquer tipo de relacionamento. Elas não têm tempo para isso, sabe? Isso virou commodity. Então, a gente precisa entender que essa conexão do olhar, essa conexão do contato visual, ela é muito importante para tudo que a gente vai construir a partir da nossa comunicação. Porque também é uma permissão que você se dá para ser enxergado pelo outro. Porque quantas pessoas não têm essa permissão? Quantas pessoas, por causa da sua história de vida, né, porque o tempo todo foi tolhida, né, falaram para ela, cala essa boca, você não é importante aqui, o que você fala não faz o menor sentido, fica quietinha que é melhor. E aí ela se tornou um adulto em que ela não se dá a permissão de ser enxergada. Então ela não consegue fazer contato visual. Ela tem muita dificuldade de fazer contato visual. Ela faz questão de estar sempre escondida, é aquela pessoa que quer ficar sempre nos bastidores, ela não quer aparecer, sabe? Porque ela aprendeu lá, uma fase da vida dela, em que doía menos
quando ela não se expressava, quando ela não aparecia, quando ela não se deixava enxergar. Então tem muita coisa que a gente precisa olhar para fazer com que essa comunicação seja realmente conectada, fluida, seja uma conexão real, sabe? Que você sinta, nossa, tá valendo a pena esse bate-papo, tá valendo a pena essa conversa, tá valendo a pena parar o meu tempo e olhar para isso. Isso é muito interessante, gente, e eu poderia ficar horas falando sobre isso, mas é importante, voltando aqui também para a questão da comunicação não verbal, o líder ter consciência dessa sua própria comunicação não verbal e como ela é percebida pelos outros. Daí a importância também de expressar o que ela significa. Praticar, né, exercícios que possam desenvolver a nossa habilidade de comunicação não verbal, sabe? Para estar mais consciente dessa nossa comunicação não verbal e procurar praticar e desenvolver essa habilidade da comunicação de uma forma geral na nossa vida. Então, vem fazer imersão comigo, vem olhar para isso, sabe? Isso é importante, isso vai desenvolver tantas coisas. E eu sei que eu vejo hoje, né, quando eu faço as palestras, como a minha comunicação, gente, foi para um outro nível depois que eu treinei a minha comunicação de fato. E como que isso é importante para a mensagem que a gente quer deixar no mundo, para o legado que a gente quer deixar no mundo. Outra coisa importante para esse tema da comunicação não verbal é buscar feedback sobre a comunicação sua não verbal. Então, perguntar para os seus liderados, para que você possa, com a ajuda deles também, identificar pontos aí de melhoria e trabalhar sobre isso, tá? Então, eu acho que eu consegui aqui compartilhar algumas ações práticas, né, que vocês já podem fazer para olhar para isso, para se auto-perceber, enfim, para ter um impacto mais positivo, que seja positivo ao invés de ser negativo, né, na vida da sua equipe. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Decodifique os Sinais, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 992221003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações, acesse os nossos projetos, fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com. No podcast sobre liderança e aprender com a Fernanda Gonçalves.